Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero dar boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero dizer para você que neste lugar, e tomara que você esteja sentindo aí na sua casa, nós estamos envolvidos por uma nuvem de glória, de graça, uma presença do Senhor extraordinária aqui no templo, no lugar onde nós estamos cultuando ao Senhor, e que essa presença possa estar de fato inundando o seu coração nesta noite, aí na sua casa. Nós estamos online, mas nós estamos talvez distantes no que tange ao lugar, mas nós estamos muito perto no nosso coração, eu e você, cada membro, cada pessoa, cada amigo, cada pessoa que está conectado conosco no culto. Nós estamos agora próximos, em um só coração, e o Senhor está recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, e que esse tempo de palavra agora seja um tempo em que Deus fale ao seu coração de maneira muito preciosa, de maneira muito particular. Eu quero ler um texto, Apocalipse capítulo 3, é um texto muito conhecido. Nós vamos trabalhar a temática desenvolvendo uma escuta ativa, Deus está falando. Embora seja a mesma temática do domingo passado, há um texto diferente, uma igreja diferente, há um objeto de reflexão diferente, e que Deus vai te levar a algo extraordinário nessa noite. O texto diz, Apocalipse capítulo 3, o verso 20 ao 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, depois de um momento como esse, em podermos adorar ao Senhor, e temos a plena convicção, a sensação de estarmos na sala do trono, sentado contigo, nós queremos te pedir que o Senhor use a porção da palavra desta noite, que possa encontrar os nossos corações, fazer a mudança necessária, o realinhamento do seu propósito para com as nossas vidas, e que no final dessa ministração, deste culto de adoração ao Senhor, os nossos ouvidos espirituais possam estar ativos a ouvir a tua doce voz, aleluia. Então, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, pela instrumentalidade, possa falar aos nossos corações, e assim nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Desenvolvendo uma escuta ativa, obrigado, querido. Desenvolvendo uma escuta ativa, Deus está falando. A todo instante na história da humanidade, Deus está falando. Deus está sempre usando alguma coisa para falar a sua criatura, falar aos seus filhos. E nesse tempo em que nós estamos trabalhando essa temática, desenvolvendo uma escuta ativa, Deus tem falado à sua igreja em função de muitas informações, muitos ruídos, muitas coisas que se falam, muitas coisas que são ditas, tem atrapalhado a comunicação do Senhor para com os seus filhos. Esse texto que nós lemos trata-se do livro de Apocalipse, o livro que foi escrito pelo apóstolo João, e desde o capítulo 2, ele está se dirigindo às igrejas da Ásia,
para atender às suas necessidades e às suas especificidades. Essas orientações, elas estão sendo dadas a diferentes tipos de igreja naquele tempo. Eram 7 igrejas, cada um a sua necessidade, cada um com situações diferentes, contextos diferentes, problemas diferentes, mas com uma coisa muito em comum. Deus está sempre dizendo: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer à sua igreja, a cada um de nós. Essas orientações estão sendo dadas a diferentes tipos de igreja daquele tempo. E para nós que ao longo da história, até a volta de Jesus Cristo, teremos e seremos igrejas como essa em algum momento. Em algum momento nós vamos nos parecer como a igreja de Éfeso, ou às vezes como a igreja de Laodiceia. Todas têm um ponto em comum. Todas as igrejas que são ministradas e todas as igrejas desse tempo, elas têm algo em comum. Todas elas são amadas por Cristo Jesus. Porém, todas elas são chamadas à exortação, à atenção, em que todas precisam ouvir o Jesus, aquele que é a pedra fundamental, e por ele ser a pedra fundamental da igreja, por isso nós vencemos e sempre venceremos até a segunda vinda de Jesus. Aleluia. É bem verdade que o excesso de informações e suas distorções, bem como os ruídos desse tempo, tem influenciado, dificultado ouvir a voz do Mestre. Já era assim desde os primórdios. Desenvolver uma escuta ativa. A escuta ativa é a capacidade que uma pessoa precisa ter, ou ela pode desenvolver, em envolver-se numa conversa de forma eficaz, com interesse verdadeiro no seu interlocutor. Nesse caso estamos falando de coisas espirituais. Então nesse caso nós estamos falando em desenvolvermos um interesse genuíno com Deus que deseja falar à sua igreja. Qual era a dificuldade, ou quais eram as dificuldades enfrentadas pelos nossos irmãos em Laodiceia? Por não ouvirem o Senhor, não tinham vigor. Veja o que o texto vai dizer. Jesus está dizendo, o anjo da igreja escreve a Laodiceia e diz assim no verso 15: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa igreja, por não ouvir a voz do Mestre, ela não tinha vigor, ela não tinha posicionamento, ela não tinha assertividade. E assertividade significa firmeza e decisão em servir a Deus, em testemunhar da graça do Senhor, naquele contexto em Laodiceia. Então, a primeira dificuldade que essa igreja tinha é a falta do posicionamento. E quantas vezes nós não nos posicionamos diante de questões em que são colocadas dentro da nossa sociedade, transformações que estamos vivendo, transformações sociais, econômicas, políticas, e é que essas transformações, via de regra, atravessam a palavra do Senhor, e em algum momento, às vezes nós preferimos nos aquietarmos, às vezes nós desejamos até ficar bem com todos,
e não nos posicionamos no que a palavra diz, embora seja uma transformação social, mas a palavra, ela já se posicionava e se posiciona sempre, dizendo qual é a orientação para mim e para você nesse tempo. Então essa igreja tinha dificuldade de posicionamento. Nós também, em algum momento, temos dificuldade na caminhada no nosso posicionamento cristão. Mas há uma coisa que essa igreja, ela vivia. A igreja em Laodiceia era um lugar aonde tinha uma medicina muito avançada. E sobretudo, Laodiceia era o centro financeiro de toda aquela região. O centro bancário, todos os negócios passavam por ali. E por isso, Jesus está à porta da igreja dizendo, no verso 17, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Então Jesus fala, não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre e cego, e que está nu. Essa igreja era uma igreja num contexto social, político, que a riqueza era notória, os seus irmãos ali tinham abundância. E nesse contexto de abundância, via de regra, as coisas estavam tão bem, que eles acreditavam que não precisavam da bênção do Senhor. Então, essa igreja, diante da riqueza, ela então deixa se instalar no seu coração a autossuficiência. E o que é autossuficiência? Para a psicologia, é um termo usado para descrever uma condição de vida que é independente da rede, do sistema que a vida normal oferece. É a capacidade de produzir todas as necessidades, alimento, ferramenta, vestimento e moradia. Como alguém pode se sentir autossuficiente? Não existe essa possibilidade. Precisamos do outro. E nós estamos falando do Evangelho. Sob o ponto de vista bíblico, eu quero te dizer algumas coisas importantes. A autossuficiência é um gerador de prepotência e altivez. Como assim, pastor? Provérbios capítulo 6, versos 16 e 17. Diz o texto: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Verso 17: olhos altivos. Fruto da autossuficiência, e que Deus condena de forma veemente. Quando você pensar como igreja, como cidadão, como servo do Senhor, que você não precisa de ninguém, você está totalmente equivocado, porque nós precisamos do Senhor, precisamos do outro. Sob o ponto de vista da oração de Jesus, não podemos sermos autossuficientes, porque segundo a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, do verso 9 a 13, Jesus ensina que existe um Deus provedor e que pensa no coletivo, porque na oração do Pai Nosso, o Pai e o pão é nosso, e o reino é de Deus, para fazermos a vontade dEle. Não diz nada a respeito somente do eu, mas sim de nós. E que nos leva a entender porque nós estamos aqui nesse tempo para compartilhar as boas novas. Mas não somente as boas novas, mas também compartilhar os nossos bens. Como mordomos, usar o nosso carro, usar o nosso dinheiro para abençoar a vida de outras pessoas. E João 5, verso 5. Melhor dizendo, João 15, verso 5. Jesus, diante
da sua declaração em que Ele é a videira verdadeira, que existe uma conexão que é importante. Jesus declara aos seus discípulos, Jesus declara: sem mim nada podeis fazer, uma ligação necessária. Então, a autossuficiência que se instala em Laodiceia, a autossuficiência dessa igreja e dos irmãos que a compõem, está ligada à riqueza. Diante de uma cidade muito rica, um centro financeiro daquela época, e assim não conseguiam ouvir a voz do Mestre, como nós, quando estamos com as nossas provisões em dia, a ausência de dores e dificuldades, nós então começamos a pensar que não precisamos da bênção e da graça do Senhor. Mas esse sentimento de autossuficiência desta igreja, o sentimento de autossuficiência que às vezes se instala no meu e no seu coração, revela através de Jesus que de fato somos pobres, miseráveis. Quando o texto vai dizer, diante da riqueza e diante da declaração que esta igreja em algum momento fez, nós não precisamos de nada. Jesus lhe fala assim: não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Esse sentimento revela algo que eu e você precisamos pensar muito nesse tempo. A autossuficiência agrava os nossos ouvidos. A autossuficiência nos deixa não somente surdos, mas cegos também. Não enxergamos a nossa condição de pecado. E João 16, verso 8 e verso 9, há uma orientação muito importante. João 16, verso 8 e verso 9 diz assim: quando ele vier, quem vier, eu posso ler o verso 7 para você entender melhor, mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Para quê? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então pense nisso. O verso 9 diz assim: do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus está dizendo que mandaria o Espírito Santo para que eu e você fugíssemos dessa autossuficiência e entendermos que, se ouvirmos o Espírito Santo do Senhor, nós entenderíamos a nossa condição de pecador, a nossa condição de injusto e a nossa condição de que sobre nós haverá um juízo e sem Ele a condenação será eterna, mas com Ele seremos salvos eternamente. Glória a Jesus. Mas o texto continua, e no verso 19 do capítulo 3 de Apocalipse há uma declaração linda de Jesus, mesmo do lado de fora dessa igreja, mesmo do lado de fora do coração dos membros dessa igreja. E é uma declaração para esta igreja, para mim e para você, que de vez em quando deixamos Jesus do lado de fora do nosso coração. Ele fala no verso 19 assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Jesus está em Laodiceia, mesmo do lado de fora, dizendo assim: eu amo essa igreja e eu quero entrar para amar ainda mais.
No verso 19, existe uma coisa que precisa ser dita, e assim entrar nos nossos ouvidos e produzir mudança. E eu quero ministrar sobre o seu coração, você que me ouve. Jesus nos ama. Jesus te ama. Ah, pastor, que frase tão corriqueira, mas às vezes até um clichê, mas é uma frase que ela vai abrir a porta para a comunhão, porque Jesus está dizendo: eu te disciplino, eu te oriento, eu te exorto, eu estou atrás de você, eu estou fazendo um movimento para te encontrar novamente, Laodiceia, eu estou fazendo um movimento para te encontrar, Maria, Manuel, Francisco, Ivaí. Eu estou fazendo um movimento e batendo a sua porta, mas antes de bater a sua porta eu quero gritar bem alto: eu te amo. E quando nós ouvimos sobre o amor de Jesus, os nossos ouvidos começam a ser libertos. Então aquilo que era muito ruído começa a ficar muito claro. E Jesus vai se aproximando da porta do nosso coração, e aonde você estava ouvindo muito longe, eu te amo, começa a se aproximar e começa a ficar mais claro, e você começa já a se interessar, porque quem está dizendo eu te amo, quem está atrás de mim, desejoso de me dar amor, de me dar carinho, de me dar uma vida eterna, é Jesus, aleluia. Depois de Laodiceia eu vi que Jesus amava, apesar da disciplina, apesar de uma igreja tão soberba diante das suas riquezas, diante da sua altivez, diante da falta de santidade, porque Jesus dá uma orientação: vem e compra de mim vestes para cobrir a sua nudez. Jesus está falando de uma vida de santidade. Compre colírio para ungir os seus olhos, diante de uma sociedade que era procurada por muitos lugares. Lá vendia o colírio, era o centro oftalmológico daquela região também. Então Jesus usa tudo aquilo. Jesus é extraordinário, pedagógico. Eles entendiam o que Jesus estava dizendo: venham, compre o colírio para ungir os seus olhos, para que vocês possam enxergar. Há um convite depois dessa declaração: eu te amo, para desenvolvermos uma escuta seletiva. E para quê, pastor? Porque eu preciso desenvolver uma escuta seletiva. Ouça isso: Jesus te ama, e abre logo essa porta do seu coração, abre a porta para Ele entrar, porque Jesus tem uma proposta de comunhão para mim e para você. Eis que estou à porta e bato. Muitas pessoas estão achando que Jesus está à porta batendo para condenar. Jesus está à porta para entrar e cear com você. E o texto vai dizer que Ele vai cear com você e você com Ele. Eu quero ministrar algo no seu coração muito potente agora. Desenvolva a escuta seletiva, ouça a declaração de amor de Jesus. Ele quer entrar, Ele tem uma proposta de comunhão para mim e para você, e isso é a melhor parte que nós podemos escolher. Como o Senhor pode me garantir isso? Vamos lá em Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42, Jesus estava aqui em pleno vigor no seu ministério, e Ele vai entrar na casa de Marta e Maria, diz o texto. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Jesus não precisou bater e gritar, alguém já havia aberto a porta. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz que me ajuda.
E aí Jesus calmamente, com a proposta de comunhão, a mesma proposta de comunhão, enquanto ele estava aqui, treinando os discípulos, é a mesma proposta para a igreja de Laodiceia, é a mesma proposta para mim e para você hoje. Ele está dizendo assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Querido, quando Jesus ele bate a sua porta e você resolve deixar ele entrar, você não pode recebê-lo com ansiedade, porque a ansiedade vai trazer ruído àquilo que Jesus quer comunicar com você. Você pode até às vezes abrir a porta para Jesus, mas com o coração cético, a dúvida, talvez desejoso de dizer assim: será que Jesus vai fazer ou não? Então, eu quero pensar com você que Jesus aprova a ação de Maria em parar tudo em casa. Quando Jesus vê Maria deixando todos os afazeres, toda a ansiedade, e se lança aos pés, como nós cantamos no início do culto, Jesus então aprova a atitude de Maria. Ela escolheu a boa parte. Jesus está em Laodiceia. Jesus está hoje, no último domingo do mês de março. Ele está batendo o seu coração. E a melhor escolha que eu e você podemos fazer é abrir essa porta, é escolher estar aos pés de Jesus, porque essa proximidade, ouça isso, essa proximidade gera uma comunicação perfeita. E se você conseguir abrir essa porta, olha que extraordinário que vai acontecer. Além da comunhão proposta por Jesus, você vai experimentar 3 coisas importantes que está no versículo 21 do texto que nós lemos. Ao vencedor darei o direito de sentar-me comigo em meu trono, assim como também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. 3 coisas, 3 benefícios, quando alguém resolve abrir a porta diante da declaração de amor de Jesus, cear com Ele, ter comunhão com Ele. 3 coisas que estão implícitas no verso 21, e eu quero ministrar a sua vida. Além da comunhão, você vai experimentar uma vida vitoriosa, porque ele diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo. Uma vida vitoriosa é uma vida de proximidade com o Senhor, não é uma vida de riqueza, é uma vida de proximidade, é uma vida que projeta um céu, a eternidade. É uma vida de proximidade em que você tem todos os conselhos práticos para vencer os desafios desse tempo. A segunda coisa, que quando você abre a porta e tem comunhão com Jesus, além de ter uma vida vitoriosa, terá um lugar de honra. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Você gostaria de sentar em muitos lugares importantes, mas há um lugar em que dinheiro nenhum compra, mas a atitude do seu coração em amar a Deus e servir a Jesus te dá a condição de você sentar à direita de papai. Então, um lugar de honra e um lugar de proximidade, assim como também venci e sentei-me com o meu Pai em meu trono. E aí talvez você vai dizer assim: pastor, que mensagem maravilhosa. Entender que há um posicionamento em que a igreja do Senhor Jesus, e essa igreja sou eu, há um posicionamento de fé diante da pandemia, diante das dificuldades que nós estamos enfrentando. Há um tempo de autossuficiência, um sentimento de autossuficiência em que Deus condena.
em que você aprendeu hoje que a autossuficiência é um gerador de altivez. Mas você também entendeu nesta noite que Jesus está ecoando no seu coração, dizendo assim: ei, eu te amo. Eu te amo, meu filho, abre essa porta. Há uma urgência para abrir essa porta. Talvez, se você ficar procrastinando abrir essa porta, deixar sempre para amanhã, quando você resolver abrir, eu já não posso mais estar te esperando do outro lado. Então abra essa porta nesta noite. Abra essa porta, porque eu tenho uma proposta de comunhão para você. E essa proposta de comunhão vai te levar a uma vida vitoriosa, vai te levar a um lugar de honra e de proximidade com o nosso Pai, aleluia. Mas há um segredo. Que segredo? Desde o início desse culto, as cartas, como ela tem todas elas em comum, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há uma condição para que eu e você venhamos experimentar essa comunhão, essa vida vitoriosa, esse lugar de honra e essa proximidade. É ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. Você já ouviu a palavra dele. Você agora será ministrado com uma canção. E depois da ministração dessa canção, eu quero orar com você. Cante, adore ao Senhor agora, dizendo: Senhor, desagrave os meus ouvidos, desobstrua os meus ouvidos, porque eu quero ter uma escutativa, eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero sentir o Senhor falar, para desfrutar da comunhão, aleluia. Adore ao Senhor. Rei do céu, estou aqui, prostrado. Rei do céu, estou aqui, prostrado. Rei do céu, Rei do céu, estou aqui, prostrado. Rei do céu, estou aqui, prostrado. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos teus pés. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos teus pés. Já vi o teu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui, nunca desistiu, e com o fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui.
nos faz mais que vencedores e promete que ao vitorioso Ele nos dará o direito de assentar ao trono. Creia nisso. Ele é vitorioso e Ele nos faz vitorioso. Persevere, fique firme com esse Deus. Ele quem tem nos sustentado e é Ele que nos garante a vitória. Vitorioso és, vitorioso é Jesus. Vitorioso é, vitorioso é Jesus. Vitorioso é, vitorioso Aleluia. O melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus. E como é que a gente chega aos pés de Jesus? Depois que a gente abre a porta para Ele. Depois que a gente ouve a declaração de amor, dizendo assim: Jesus, eu ouvi o Senhor falar que eu te amo, eu abri essa porta e agora vamos cear. Vamos afinar. Vamos ter comunhão. E depois de ter comunhão, nós somos vitoriosos em Jesus. Quero orar com você. Jesus está te dando um posicionamento nessa noite. Jesus está te tirando a possibilidade de sermos autossuficientes. Não há esse sentimento no cristianismo. Se há um sentimento no cristianismo, é dependência, renúncia. Essas coisas sim combinam com Cristo. E comunhão. E alguns irmãos que diante da comunhão com Cristo precisam da intervenção poderosa do Senhor. Nós vamos orar pela vida da Adriana, nós vamos orar pela Alessandra, vamos orar pelo Macilei e família, vamos orar pelo Carlos Roberto e família, nós vamos orar pelo pastor Wagner e família, nós vamos orar pelo Ângelo, a Priscila e os seus filhos, toda essa família do Ângelo também precisa da intervenção poderosa do Senhor. Hoje nós estávamos comentando em casa, conversando um pouco, nós vamos orar também pelas grávidas da igreja, nós vamos orar pela vida da Adriana. Hoje eu pude perguntar ao Eliel, está tudo bem, louvado seja o Senhor. Vamos lembrar da Adriana sempre nas nossas orações. Vamos orar pela Patrícia, pelo casal Patrícia e Emanuel, que infelizmente perderam o seu sobrinho lá em Minas Gerais, está com o coração triste. Patrícia, receba o abraço da família Pibita nesse tempo. E nós vamos, nesse tempo, orar ao Senhor. E depois da oração nós vamos declarar: vitorioso é. E você na sua casa, vitorioso eu sou. Nós vamos orar. Você quer um posicionamento? Então fale para o Senhor: eu vou te honrar em todo o tempo. Você tinha deixado Jesus do lado de fora do seu coração? Abra a porta. Ele já se assentou com você. Ele está dialogando com você, interagindo com você, abençoando a sua vida. Essa é a melhor parte que o ser humano pode escolher. E aí então você, agora sim, somos vitoriosos. Temos honra e um lugar para sentar à direita do Pai. Vamos orar? Vamos fazer isso. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que presença marcante do Senhor neste lugar. E que os nossos irmãos, aonde quer que eles estejam, conectados com o seu coração ao nosso, nós queremos, ó Deus, te pedir:
Vem, Senhor, com o teu Espírito Santo, desagrava os nossos ouvidos espirituais, fale ao nosso coração de maneira poderosa, dá um posicionamento à tua igreja, e a igreja do Senhor somos nós. Queremos honrar o Senhor com a nossa posição de te amar e te servir em todo o tempo. Pai, nós queremos ouvir a tua doce voz e abrir a porta do nosso coração. Entra, Jesus, entra, se assente conosco, tenha comunhão conosco, nos abençoe, dê conselhos bons, conselhos práticos, e agora nos faz vitoriosos em Cristo Jesus. Sim, Senhor. Vitorioso é Jesus. Aleluia. O melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, querido, com poder e graça. Nesta noite.